Olá, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou médico veterinário, sou professor de medicina de exóticos e silvestres, também na Faculdade Integra, e estou aqui com a proposta de falar um pouco sobre uma portaria que saiu alguns dias atrás em Minas Gerais, que pode ser muito importante para a criação de aves Brasil afora, na verdade, né? Há algumas legislações, algumas normas Brasil afora que já foram criadas, inclusive aqui na minha cidade, em Brasília, mas a de Minas Gerais ela tem uma importância muito grande justamente pelo fato de Minas Gerais ser um verdadeiro colosso da avicultura ornamental no Brasil. Né? Eu queria, pessoalmente, ter tido essa conversa com vocês em formato de live, né? Ou então pessoalmente, se possível, mas devido a complicações técnicas que houve, né, enquanto eu tentei fazer live, seja no YouTube, seja no Instagram, infelizmente isso aqui é a forma de comunicação que eu conseguirei ter com vocês no momento. Né? Mas assim, vamos tentar conversar um pouco sobre o que apareceu. Muito do que a norma traz, na verdade, já é, né, feito, já se traz em várias outras questões de regularização de criatórios Brasil afora, né, mas eu quero deixar claro o que está se passando, porque, eu repito, ela veio como um convite, não só um convite, como, na verdade, uma norma, tem que ser aplicada, não é só um convite, as pessoas têm que se adequar a isso. Né? Então, entrando um pouco na questão da norma, ela é a portaria 32, né, do Instituto Estadual de Florestas, né, e vamos falar um pouco sobre ela. A mensagem básica que ela traz é que a criação de exóticos e silvestres, sim, ela trata de exóticos e silvestres junto. Muitas das normas que temos da forma tratam de forma exótica ou silvestre, enfim, ela traz as duas coisas, mas a criação de exóticos e silvestres deve se profissionalizar. A figura do criador amador de cetacídeos não existe em Minas Gerais, já não existe Brasil afora, e em Minas isso foi reforçado. Não existe tal coisa como criador amador de cetaciformes. Todos os criadores têm que passar por todas as questões que essa lei manda. Não é uma lei, é uma portaria, na verdade, mas eu vou chamar de lei só pela conveniência da coisa. Agora, se repita, ela não é uma lei propriamente dita. Né? Criadores têm que ter uma autorização de uso e manejo, no seu documento, um ato administrativo que é emitido para os criadores, né, que se regularizam, e eles precisam de ter uma autorização de uso e manejo, a AM, como eu vou chamar daqui para frente, né, para poder funcionar. Sem a AM, um criatório é irregular. Não está funcionando, ele não existe, tem algo de errado acontecendo. O chefe, assim por dizer, dos criadores de Minas Gerais torna-se o IEF, Instituto Estadual de Florestas. Né? Outros órgãos podem fazer exigências em relação à questão de terreno, em relação à questão de uso de água, enfim, podem ser que façam exigências também, mas o chefe principal, assim por dizer, quem regulariza, não só quem regulariza, como também quem é o principal fiscal das atividades dos criadores, é o IEF, né? E ele reconhece que já havia criadores que estavam fazendo um trabalho bem profissional, né, há muito tempo. Né, e ele dá 180 dias para eles se adequarem exatamente ao que está nessa norma. Muitos deles vão precisar só de pequenas adequações, enquanto que outros vão precisar de se adequar por completo. Né, vão precisar de passar por todo o processo. Vale ressaltar, a autorização de uso e manejo, a AM, ela é um documento que precisa de um certo trabalho para se conseguir, não é uma coisa fácil e vai demorar cerca de 2, 3, 4 anos para se conseguir. Não é uma coisa simples, mas é um processo que qualquer criador tem que passar para existir. Outros estabelecimentos de fauna, além dos criadores comerciais, foram estabelecidos também, foram finalmente, né, colocados sob uma portaria, vão ser regidos também por essa mesma portaria, assim como os criadores comerciais, e estão submetidos a ela. Uma das coisas que essa portaria traz é que vai ter meio que uma guarda compartilhada, né, dos animais, e junto com os responsáveis, o Estado também vai ser meio que um coparticipador aí da questão. Muito mais no sentido de que
o Estado ele tem a posse de animais silvestres, particularmente ele já tem, desde muito tempo, desde a década de 80, né? E ele vai poder ceder para esses estabelecimentos, não somente mantenedores, pelo que se deu a entender também, criatórios comerciais, podem receber animais, né, que o Estado impuser, né, mas somente no máximo para os estabelecimentos que podem usar a reprodução, né, somente como matrizes. Esses animais não podem ser comercializados, mas sim, enfim, é uma participação das duas entidades aí, tanto a entidade privada quanto o Estado, né, na gestão dos animais. A norma não vai retroagir, então, assim, em relação a outros criadores que existiam já, eles só vão precisar no máximo se adequar, mas eles não vão ser punidos por conta do que aconteceu, né, por conta da nova portaria. Assim como também animais que já estavam registrados, eles vão precisar somente se adequar, mas não, ninguém vai ser punido necessariamente por já ter um animal anteriormente regularizado. Tudo que essa pessoa precisa fazer é ver se está de acordo com a norma e correr atrás de se adequar, mas ele não vai ser alvo de fiscalização a ponto de ter o risco de ter o animal apreendido ou algo assim. Isso não vai acontecer, a lei não vai retroagir não dessa forma. A portaria ela criou 10 categorias, né, de estabelecimentos de fauna, batedouros, frigoríficos, criadores científicos, conservacionistas, entendimento comercial de animais vivos, né, então lojista de animais exóticos e silvestres, então quem vende agapornis, quem vende ringneck, sem ser um criador, uma loja de animais, uma agropecuária, vai ter que se submeter a essa portaria, né? E claro, o criador comercial, que é a nossa ênfase aqui, é com quem eu mais gostaria de falar. Qualquer outra pessoa também que tem interesse em um estabelecimento de fauna que corra em algum outro desses âmbitos, fique à vontade para falar comigo também. Mas hoje o papo é principalmente com os criadores comerciais. Criador comercial, por essa legislação, ele tem que ser PJ. Ele tem que ser pessoa jurídica, é uma empresa. É a única categoria que pode manter, reproduzir e comercializar ao mesmo tempo. As demais categorias a alma pode manter, como é o caso do mantenedor, pode até reproduzir, como é o caso de criador científico, conservacionista, mas comercializar, fazer tudo isso junto, somente criadores comerciais. Criadores comerciais e todos esses que estão, todos esses estabelecimentos de fauna que se submetem a essa portaria, eles requerem que o responsável pelo estabelecimento esteja registrado no CTF, assim como o próprio estabelecimento esteja no CTF também. O que é o CTF? É o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, né, que todos que praticam alguma atividade potencialmente poluidora têm que se registrar. Então, pessoas que, claro, originalmente foi feito pensando em indústrias pesadas, né, mas lembremos que mesmo estabelecimentos de fauna também têm algum potencial poluidor. Né? Se as suas aves, por algum acaso, fugirem, não necessariamente por desleixo seu, não necessariamente estou dizendo as aves vão fugir por alguma coisa de muito errado. Algum desastre natural pode acontecer e destruir sua estrutura. Já aconteceu o mundo afora, várias situações como essa, e resultado foi que colonizou-se, né, essas espécies escaparam de criadores, colonizaram a região e viraram espécies invasoras. Isso pode acontecer. Tem um risco ambiental envolvido. Baixo em relação a alguns empreendimentos, mas existe. Logo, é devido que tenha que ter um cadastro no CTF. Né? Então, eles precisam de um cadastro no CTF, isso não é difícil de conseguir. E autorização devida do IEF em forma de autorização de uso e manejo. Né? São necessários, né, que sejam entregues alguns documentos, né, periodicamente ao IEF também, né, movimentação do seu plantel, relatório de vendas semestralmente, relatório anual de atividades, na qual visitação, por exemplo, tem que ser colocada. Né? Então, no caso de criador comercial, você não pode ter uma visitação sem que haja anuência por parte do seu chefe, o IEF. Né? Ele tem que saber que houve que haverá essa visita. E quando você consegue fazer essa visita, você tem que colocar isso no seu relatório anual. Enfim, criadores comerciais, eles requerem AN.
precisam da AIM. E esse número, o número da AIM, uma vez ele tendo sido disponibilizado, ele vai ter que constar em todas as suas mídias, né? Então, Instagram, Facebook, que você tiver, você vai ter que colocar a sua AIM lá, o número da sua AIM. Criador, o Pena Feliz, a autorização de manejo número 147, aí vai. Todos os criadores comerciais também requerem um RT veterinário, todos os estabelecimentos de fauna precisam de um RT. No caso de criador comercial, pode ser um veterinário, biólogo ou zootecnista. Se não for veterinário, por algum caso, vai precisar de apresentar uma declaração de assistência médica veterinária. Então, de alguma forma, tem que estar associado a um veterinário ali. Criadores comerciais, como a gente já vai entender, estabelecimentos de fauna que se submetem a essa lei, prestam contas ao IEF, então relatórios de venda, enfim, tem que ser mandados para o IEF periodicamente, e comercializam animais permitidos. Né? Então, tem animais que talvez você não possa comercializar, como a gente deu a entender pouco tempo atrás. Matrizes, você não pode comercializar animais que foram pegos da natureza, seja porque foram entregues pelo órgão ambiental, seja porque você teve autorização de capturar animais da natureza, por alguns casos, projeto de conservação, enfim, seja o que for. Esses animais que foram capturados da natureza, você não pode comercializar. Alguns animais também, por qualquer outro motivo, pode ser que não sejam passíveis de comercialização. Torna a dizer também, eles não são criadores comerciais, não podem ter visitação não autorizada pelo IEF. Então, o Jornal Nacional quer fazer uma reportagem no seu criatório, você vai ter que avisar o IEF primeiro. A faculdade tal quer visitar o seu plantel para poder fazer tal coisa, vai ter que avisar o IEF. Um grupo de pesquisa quer fazer uma pesquisa em cima de, sei lá, hemograma, parâmetros hematológicos de INGNEC no meu criatório. Pode fazer. Com a anuência do IEF. Tem que avisar o IEF, isso vai ter que constar no seu relatório de atividade anual no final do ano. O animal legalizado, vale ressaltar, ele tem uma marcação. Né? No caso de aves, anilha, de acordo com as regras do ICMBio. Lembrando que as regras do ICMBio não são as mesmas regras da FOB. Então, uma anilha FOB não necessariamente, na verdade, não se enquadra nos parâmetros da marcação nacional. O ideal seria que a ave tivesse duas anilhas, né? Uma anilha da FOB e a anilha dela mesmo, para a marcação oficial. Né? Mas a marcação obrigatória é oficial e é dessa marcação que estamos falando. Né? A ave, no caso, precisa dessa anilha. E se for de uma outra espécie, vai estar descrito também na norma como é que vai ser, já está descrito na norma, na verdade, como é que é a marcação desse animal, se é com microchip, não, transponder, tatuagem, enfim, está lá marcado. O animal legalizado ele tem pelo menos 2 documentos. Para o animal ser legalizado, ele tem que ter pelo menos 2 documentos, o certificado de origem e a nota fiscal com o modelo específico. Né? É que, pelo que eu entendi, o próprio IEF também vai fornecer. No caso de alguns animais que são transferidos de criadores, ou então do Estado para o criador, enfim, pode ser que seja também necessário o termo de transferência. Então, cada animal tem que ter a sua pastinha com esses documentos ali, em que a sua marcação específica vai referir a esses documentos. Mais uma vez, torno a dizer, alguns animais podem ser comercializados, outros só podem ser matrizes. A norma traz isso algumas vezes. Então, já deve ter acontecido algumas vezes de eles ficarem um pouco decepcionados com essa possibilidade, né, de pegou um animal na natureza, vendeu o animal para uma pessoa aleatória. Não querem que isso aconteça de jeito nenhum. Enfim, algumas obrigações do criador comercial, né, manter seus documentos em dia. Né, a AM, a autorização de uso e manejo, ela tem a validade de 10 anos e ela tem que ser renovada, né, de tempos em tempos, de 10 em 10 anos, para ser preciso. Né, e os documentos também que forem devidos ao negócio, ao lote, ao endereço, enfim, também manter todos em dia. Manter comunicação com o IEF, como a gente estava falando, o IEF é o chefe do criador comercial em Minas Gerais agora. Então, mantenha comunicação com o seu chefe. Ele é que presta contas do Estado ao Estado em relação a tudo que você faz. Né? Tem que garantir a segurança e o bem-estar dos seus animais. Essas são questões sérias. Lembremos que bem-estar é uma ciência, não é achismo. Não é, eu acho que eles são bem tratados. Existem métodos de avaliação de bem-estar.
Então, isso pode ser que venha a ser cobrado depois, um relatório de tempos em tempos de como é que está o bem-estar dos seus animais, e que bem provavelmente quem terá que fornecer isso será o RT. Falando em RT, tem que manter o RT. O RT é um profissional. Ele é um profissional, geralmente veterinário, torna a dizer, mas pode ser zootecnista, pode ser um biólogo, e ele é que vai ser o responsável, responsa, né, vem do latim, que significa coisa do casamento. Né? Então é meio que como se ele tivesse casado com a sua empresa. Ele vira uma figura verdadeiramente conjugal ali. Ele muito que acontece na empresa vai ser responsabilidade dele juntamente com o do empreendedor. Né? Então você precisa ter um RT. O RT é um profissional que você vai ter que pagar, cada RT vai ter o seu preço, tem tabelas, enfim, tem mínimos, né, que podem ser pagos, tem pisos, né? Mas isso aí converse com o profissional que você vai contratar, né? E ele possivelmente é que vai fornecer esses relatórios, ele que vai, na verdade, ter que acompanhar visitas técnicas, fotografias, sessão de fotos, ele terá que estar presente nesses momentos. Tem que, também a obrigação do empreendedor, no caso, de comércio de fauna, enfim, prezar pelo comércio regular em Minas Gerais, então, emissão de nota fiscal, cobrar outros criadores saírem da irregularidade, enfim, isso também é papel do criador comercial, e, claro, manter a legalidade do seu plantel. Né? Então, o próprio criador comercial que tem que arcar com a marcação dos seus animais, e essa é uma questão que eu achei um pouco complexa, mas vai ser importante no futuro. Todos os reprodutores de plantéis em Minas Gerais terão que ser genotipados, então terá que fazer teste genético para você poder fazer teste de paternidade de filhotes caso eles nasçam, enfim, por qualquer motivo. Digamos que você vende um filhote para alguém e essa pessoa, sabe-se lá Deus como, mas quebra a anilha da ave, aí como é que você vai comprovar que ele é filho de fulano e ciclano? Vai ter que fazer o teste genético. Aí você já tem a sua genotipagem feita e você vai ter que saber ali que você vai poder fornecer para essa pessoa e ela vai poder fazer a genotipagem e saber que aquela ave realmente é regularizada porque é filho de fulano e ciclano que veio do seu criatório. Bem, a origem dos animais, né, são várias, né, possíveis, né, nascimentos em cativeiro deve ser padrão, então que nasceu no criatório, nasceu em criatórios, enfim, pode ser, como a gente falou, transferidas, né, de um estabelecimento para outro. Né? Transferência não envolve dinheiro, né? Então, transferir um animal, você transferir uma matriz, pode ser que realmente seja animal, pelo que eu entendi da lei, me corrija se eu estiver errado, mas pode ser que peguem um animal da natureza e peguem para você pode transferir para outro criador, né? Desde que você não esteja comercializando esse animal, desde que não seja envolvido dinheiro na troca desses animais. Importação devida, você pode importar animais de fora ainda, né? Desde que siga os devidos trâmites. Captura da natureza, como a gente falou, então se o seu RT fizer todos os seus responsável técnico, né, fizer toda a sua requisição para pegar exemplares da natureza para reprodução, enfim, for autorizado pelo IEF, você pode realizar a captura da natureza de acordo com o que você mandou, então, seguir os mesmos métodos, número de animais X, enfim, é uma possibilidade que se traz. Né? Isso aí pode ser uma coisa interessante para se pensar, por exemplo, em aves de rapina para a falcoaria. Né? E destinação de órgão ambiental. O órgão ambiental, como a gente falou, ele pode depositar animais também em mantenedouros então nem se fala, né? Em criadouros, enfim, de acordo com a necessidade. Venda de animais vai requerer essa responsabilidade do criador, vai requerer a entrega de documentos do animal e a autorização de transporte. Porque o animal exótico e silvestre, ele não pode andar por aí igual um cachorro e um gato, ele não pode sair para passear. Ele precisa de uma autorização de transporte para sair daquele endereço onde ele está alocado. Então, mesmo que seja para venda, ele vai sair do meu criatório para ir para a casa de fulano, vai precisar da autorização de transporte. A responsabilidade é essa do criador. Uma venda pode sofrer cancelamento até 30 dias, mas tem um trâmite para isso. Então,
A pessoa que comprou pode desistir da compra ou qualquer coisa, pode virar e falar, eu quero cancelar a minha compra, e ele tem até 30 dias para fazer isso por lei. Vai ter que apresentar uma justificativa, enfim, e vai seguir uns trâmites para conseguir devolver esse animal para você. Autorização de transporte, gente, é um assunto complicado, é um assunto sério. Levem isso a sério. Animais exóticos silvestres não são cão e gato. Não são cão e gato. É um assunto bem sério. Bem sério. Ele não pode ser transportado por aí, não pode sair para passear sem autorização devida. Exceção, emergência veterinária. Emergência veterinária, no caso de uma emergência, questão de saúde que ocorra num criador, o RT, o responsável técnico do criador, vai ter que fazer uma justificativa e esse animal pode transitar para o local onde ele for, né? Vai ter que constar nessa justificativa o local, o horário, a data, para onde o animal vai, e lá ele vai ser mantido até quando for necessário. E a lei também não diz muito em relação ao retorno desse animal à propriedade, mas eu imagino que seja da mesma forma, né? Então ele vai voltar para a propriedade também com um laudo veterinário dizendo, recebeu alta tal, data tal, e pode retornar ao seu endereço original. Enfim, eu imagino que esse será o trâmite agora daqui para frente. Mas fora essa situação de emergência veterinária, não se passeia com animal exótico silvestre sem autorização. Tendo autorização do IEF, vá para os lugares para onde foi pedido. E é isso. Visitação em criadores comerciais pode acontecer para essas questões aqui, né? Educação ambiental, questões jornalísticas, científicas, podem acontecer. Mas requerem anuência prévia do IEF. Vai ter que avisar, olha, data tal, horário tal, teremos visitas de fulano, ciclano, enfim, para poder fazer os registros devidos. Geralmente comunica-se por via de ofício. Quarentena torna-se obrigatória. Então, um criador, para ter uma AM, para ter uma autorização de uso e manejo, vai precisar de ter uma quarentena. E quarentena, lembremos, não é posto médico, não é zona de primeiros socorros. Quarentena é quarentena. Quarentena é um mini criatório separado dos outros. Pode ser só uma sala? Pode, mas as aves que estão na quarentena não interagem com a do plantel e vice-versa. A quarentena ela tem um fluxo único. Entrou na quarentena, ficou, fez os testes, deu tudo certo, aí que ele pode seguir para o plantel. Nunca mais essa ave vai voltar para a quarentena, nunca mais esse animal vai voltar para a quarentena. Isso tornou-se obrigatório. Com certeza, qualquer empreendimento de fauna agora que vá ter fluxo de plantel vai precisar de ter no seu croquis, na sua arquitetura, vai precisar de ter uma zona de quarentena. Isso se tornou obrigatório. Bem, com a confusão da ararinha azul, acho que todo mundo entende, né? Bem, as recomendações que eu posso dizer que ficaram, né? Então, regularizem-se. Criadores, regularizem-se. Procurem consultorias veterinárias, a Nidos está à disposição. Tem várias outras pessoas muito que podem fazer, muito boas mesmo, tanto em Minas Gerais, Brasil afora, Rio de Janeiro, São Paulo, que podem ajudar vocês a se regularizar, seguir o processo. É realmente meio chato, fica mastigando todas as questões legais, então consultorias estão aí para isso. Associações também estão aí para isso. Eu participo da Nova Brase, fiquem à vontade para procurá-los também. Estamos aí para tentar ajudar a criação no Brasil. Então, associem-se também a essas instituições. O que a gente quer ajudar? A gente quer ajudar a causa. Enfim, caso não queira ou não possa se regularizar por qualquer motivo, seja financeiro, seja verdadeiramente questões de saúde, demonstrem boa-fé. E a forma de demonstrar boa-fé que a lei vem preconizando é ou ter animais somente como pet, o que veda a reprodução. Animais pet não são para se reproduzir. Em caso de reprodução acidental, tem que ser notificado o IEF, responsabilidade do responsável do animal, por sua vez. Mas animais ou regularize como animal de estimação, ou então faça todos os trâmites para conseguir a sua AEM, a sua autorização de uso e manejo. Né? Não modifique os seus plantéis sem regularização, não fique
esse momento agora, antes de ter uma M, se você não tiver, não é hora de aumentar plantel, de comprar bicho, de vender bicho, deixa ele como tá. Vai congelar as atividades do negócio, sim, mas é melhor do que dar problema depois. Animais irregulares, animais não regulares, que não tem aqueles dois documentos que a gente falou, certificado de origem, nota fiscal, não comprem. É uma bomba relógio. Não comprem. E já comecem a busca por um RT. Tem várias excelentes pessoas em Minas Gerais, né? E o RT ele tem que poder visitar o seu criatório de tempos em tempos. Né? Então ele tem que ser um veterinário, um biólogo, um zootecnista que atue próximo, se possível. Já comece a sua busca. E como é que isso impacta o Brasil? Torna a dizer, Minas Gerais é um colosso da criação de aves Brasil afora. É bem provável que essa portaria seja usada para inspirar outras portarias em outros estados, outras normas em outros estados, bem provável. Bem provável que todas essas regras que a gente está falando agora sejam as regras de diferentes lugares do Brasil afora. Vai acontecer em algum dado momento. Então, fiquem atentos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E uma boa noite para vocês.